Metade dos estudantes ainda não renovou a carteirinha de ônibus em Criciúma, e você vai ver também. Santa Catarina lidera ranking de demissões voluntárias no Brasil. Criciúma é um dos poucos municípios do estado sem infestação do mosquito da dengue. E no catarinense, Tigre pede para o Brusque em casa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Mais um dia nublado aqui no sul do estado e tudo indica que o fim de semana vai seguir assim, ainda com possibilidade de pancadas de chuva no sábado e no domingo. Mas neste momento, em Criciúma, tempo nublado e temperatura aí por volta de 27 graus. A Olimpíada de Paris, que começa dia 26 de julho, tem como meta fazer a edição mais sustentável da história. O Comitê Olímpico Internacional e a Prefeitura da capital francesa têm priorizado iniciativas de conservação de energia, renovação e criatividade para a realização dos Jogos. Com uma iniciativa ecológica inovadora, a organização dos Jogos Olímpicos de 2024, que ocorrerá em Paris, planeja instalar 11 mil assentos feitos com material reciclável na Arena Multiuso, próximo à Torre Eiffel e no Centro Aquático Olímpico, na capital francesa. A fábrica Le Pavé é a responsável pela produção das poltronas e explicou que o material é recolhido na França por parceiros recicladores e autoridades locais, que desenvolvem cadeias de recolha que valorizam diferentes tipos de plástico, desde o poliestireno nos frigoríficos até os frascos de shampoo. Até o momento, 8 mil cadeiras já foram instaladas. E o Comitê Olímpico Internacional, junto com a Prefeitura de Paris, revelaram que priorizam iniciativas de conservação de energia, renovação e criatividade para a realização dos Jogos. A Olimpíada de Paris começa no dia 26 de julho deste ano. E, ao todo, são esperadas 300 mil pessoas para a cerimônia de abertura. E o assunto agora é saúde. Os casos assintomáticos de dengue estão preocupando especialistas. A estimativa é de que quase a metade dos infectados não apresenta sintomas, o que acaba inflando as subnotificações. A estimativa de especialistas é de que os casos assintomáticos de dengue representem, em média, entre 30% e 50% do total de infectados no país. São pessoas que foram picadas pelo mosquito Aedes aegypti, mas não apresentam sintomas. Como aparentam estar bem, não procuram o sistema de saúde e nem aparecem nas estatísticas oficiais de casos notificados. A preocupação é porque, mesmo sem sintomas, esses infectados podem ajudar a expandir a doença, já que podem ser picados pelo mosquito, que se infecta e transmite para outras pessoas. De acordo com a Sociedade Paulista de Infectologia, os profissionais também devem ficar atentos, pois há casos de pacientes que apresentam somente um sintoma, como a febre, por exemplo, algo mais comum em crianças e adolescentes. Esses quadros pedem uma avaliação mais criteriosa, especialmente se a pessoa mora em uma área com alto índice de transmissão. Quem deseja saber se já teve dengue em algum momento do passado e ficou assintomático, pode fazer um exame sorológico que detecta anticorpos. Hoje existem 4 sorotipos e a imunidade é adquirida somente contra aquele pelo qual a pessoa foi infectada, ficando ela sujeita aos demais. A reinfecção ainda pode se apresentar da forma mais grave. Uma alternativa para eliminar o risco de um segundo episódio da doença ser pior é tomar vacina. Mas como o imunizante ainda não está disponível para todos na rede pública, a recomendação é manter os cuidados básicos contra a doença, como eliminar criadouros do mosquito, usar repelentes, dar preferência a calças e blusas de manga comprida, colocar telas em janelas ou mosqueteiros, por exemplo. Vale lembrar que estamos no verão e que as altas temperaturas, os períodos de chuva característicos da estação, favorecem a proliferação do mosquito, o que requer um cuidado redobrado.
Ainda hoje tem mais informações sobre dengue, mas agora a gente muda de assunto para falar de Páscoa. O carnaval mal acabou e os tradicionais ovos de chocolate já estão sendo comercializados nos mercados. A expectativa para este ano é de alta nas vendas. O ano ainda está bem no início, mas já é possível ver os supermercados com os famosos ovos de Páscoa. A questão é que, desta vez, parece que eles chegaram mais cedo. A impressão é que as indústrias trabalham com a intenção de ampliar a permanência das gôndolas com produtos sazonais, como os de Natal e Páscoa, por exemplo. Ultimamente, vemos a oferta de ovos de chocolate logo depois do mês de fevereiro, para fomentar as vendas. Contudo, este ano, antes mesmo da quarta-feira de cinzas, esses produtos dividem espaço com o outro queridinho do brasileiro, os panetones, que sobraram do Natal. Isso é o resultado do encalhe desses produtos de Natal muito acima do normal em 2023, causado pelo valor elevado do produto, principalmente os importados. Mas será que com os preços acima da média, esses produtos natalinos correm o risco de ficar até o fim do ano aguardando alguém comprá-los? Nesse caso, vamos ter que esperar para ver. E a seguir, Feira da Agricultura Familiar está de volta em Criciúma. O problema de muita gente é que quando vem uma dificuldade, quando vem uma crise, se afasta de Deus. E aí ela impede o plano de Deus de se cumprir na vida dela. Eu tenho explicado, você não precisa ter pressa. Você não precisa ter pressa. A Bíblia diz em Hebreus 12:2 que devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Alguém já disse um dia que a pressa é inimiga de quem? O que é a perfeição? A perfeição é Deus. Não existe nada perfeito neste mundo. A única perfeição que existe é Deus. Então a pressa é inimiga de Deus. Ela vai te atrapalhar. Ela vai impedir você de ser abençoado. Não tenha pressa. Caminhe com sabedoria, persevere. Todas as bênçãos de Deus vai te alcançar na sua caminhada. Diga glória a Deus. Todas as bênçãos vão te alcançar. Pode ter certeza, aqui, em qualquer lugar do mundo aonde você está me acompanhando, não tenha pressa. Quando você está caminhando com Deus, Ele te abençoa. A bênção chega na tua vida. E muitas vezes a hora que você mesmo está esperando. Amém? Nós somos União Brasil, um partido compromissado com as famílias catarinenses e o seu direito de criar seus filhos dentro das nossas tradições. Compromissado com a segurança pública e com políticas que garantam a você a liberdade de trabalhar e empreender, com otimismo e determinação. Os 3 governadores mais bem avaliados do país são do União Brasil, o que prova o nosso compromisso com a seriedade e o trabalho. Venha conosco, Felícia União Brasil! Olá, minha amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui. Vamos meditar neste momento na Santa Palavra de Deus, onde hoje está lá no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10. Diz assim a Santa Palavra de Deus, eu vou ficar mais na parte B, amém? Então vamos lá à leitura. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Oh, minha amiga, o tempo passa tão rápido, os dias passam muito rápido também, e os anos se vão.
E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo nesta terra? Você veio a este mundo com uma missão. Você tem os seus sonhos, os seus projetos. Siga em frente. Não deixa nada te atrapalhar. Determine o que você quer para a sua vida. Siga em frente, pisa na cabeça do diabo e nada pode impedir, nada pode parar você. Amém? Fica aqui o meu abraço em nome de Jesus. Mais de 25 milhões de mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar. O dado faz parte da 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, divulgada pelo Instituto Data Senado. Para reduzir esse número alarmante, o painel Ligue 180 reúne diversos serviços. O painel Ligue 180 conta com mais de 2.500 pontos de apoio espalhados por todo o Brasil. São 12 casas da mulher brasileira como esta daqui e vários outros serviços. Tem serviços de saúde à pessoa em situação de violência sexual, delegacias especializadas de atendimento à mulher ou seções da polícia de atendimento à mulher, centros de referência à mulher, juizados e varas especializadas, casas-abrigos, promotorias especializadas, núcleos de defesa e defensorias públicas, além da Patrulha Maria da Penha. Tudo isso está lá na plataforma do Ministério das Mulheres, criada pelo governo federal, que é composta por 3 abas, olha só. A primeira é sobre o painel, com informações sobre o conteúdo da ferramenta e como navegar. Depois vem a aba Serviço da Rede, com um espaço para buscar as informações sobre os serviços especializados de atendimento a mulheres em situação de violência. E, por fim, tem a análise da rede de serviços, com informações sobre os serviços disponíveis por unidade da federação, município e tipo de serviço. Segundo a plataforma, São Paulo é o estado com maior número de serviços, com cerca de 350, seguido por Ceará, Minas Gerais e Pernambuco. O painel conta também com uma central de atendimento à mulher por telefone, que atende todo o país no número 180, esse número que aparece aí na sua tela. E ainda tem um chat no WhatsApp. O contato é o DDD 61, telefone 9610-0180. Eu vou repetir, 9610-0180 para denúncias e pedidos de apoio. Só no ano passado, o Disque 180 recebeu cerca de 75 mil denúncias de violência contra a mulher em todo o país. E o Brasil bateu recorde de demissões voluntárias no ano passado. Santa Catarina, por exemplo, lidera a lista como estado em que os trabalhadores mais escolheram o desligamento. As demissões voluntárias, aquelas feitas a pedido do próprio trabalhador, cresceram no Brasil e atingiram a marca de 7 milhões no último ano. Segundo economistas, a alta se deve a mais pessoas indo para empregos alinhados às expectativas pessoais, mais jovens no mercado de trabalho e a metodologia do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O grau de instrução também parece como variável relevante. Os mais instruídos responderam pela maior parcela dos desligamentos a pedido do trabalhador. Um levantamento feito pela LCA Consultores mostra que no país foram mais de 21 milhões de demissões, sendo 7,3 milhões a pedido do trabalhador, o que equivale a 34% do total, um aumento de quase 1 milhão em relação a 2022. Ainda segundo a pesquisa, pessoas com maiores qualificações são as que mais pedem demissão, o que indica que o nível de instrução pode ter peso importante na hora de negociar o emprego. O estado de Santa Catarina lidera a lista proporcional, com mais de 45% de todas as demissões feitas a pedido do empregado. Na sequência, vem o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, enquanto Bahia e Pernambuco dividem a última posição do ranking. Em questão de volume, São Paulo registra os números mais expressivos. Só no ano passado, mais de 6 milhões de pessoas foram demitidas no estado, sendo quase a metade por vontade própria.
própria. Algumas das atividades que apresentaram proporção maior de desligamentos a pedido em 2023 foram organismos internacionais, saúde humana e serviços sociais, educação, alojamento e alimentação, serviços domésticos, atividades financeiras, comércio e reparação de veículos, informação e comunicação. E a tradicional Feira da Agricultura Familiar de Criciúma foi retomada ontem no estádio Heriberto Wilson. Hoje, os produtos foram comercializados no Paço Municipal Marcos Rovares e nós fomos lá para conferir o que os agricultores estão oferecendo. Verduras e uma série de outros produtos fresquinhos. É isso que os consumidores de Criciúma podem encontrar na Feira da Agricultura Familiar. A iniciativa chega em sua 14ª edição, por meio de uma parceria da Prefeitura com a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE. Em média, 10 feirantes comercializam suas mercadorias. A Ana Mary, por exemplo, participa da feira há 5 anos. Esse espaço é legal porque a gente divulga o produto da gente, né? A gente traz direto de casa, direto para o consumidor, isso é legal, porque aquele frente a frente com o consumidor é muito legal. Tem aquele toque artesanal, né? Que a gente faz as coisas tudo artesanal e direto do campo, né? Fresquinho, né? Colhido no dia, geralmente a gente colhe no dia as verduras. Já a Helene prepara e vende pães, bolos e cavaquinhos. Ela destaca que os produtos são naturais e sem conservantes. O que é produzido pela família dela também alimenta outras famílias. E aqui a gente vende bastante coisa gostosa, assim, por exemplo, o cavaquinho frito na hora, né? Aqui a gente frita o cavaquinho, traz a massa e frita ele aqui na hora. E também temos bolos sem trigo, sem lactose, para quem tem problema com lactose, com o trigo, né? Então a gente tem bastante produto dessa forma. E também as cucas, bolos, pães recheados e os cavaquinhos. O cavaquinho é um sucesso aqui. A feira ocorre 2 vezes por semana, a partir das 7h30 da manhã até o meio-dia. Quem quiser aproveitar os produtos pode comparecer nas quintas-feiras no estádio Heriberto Wilson ou nas sextas em frente ao Paço Municipal Marcos Rovares. Já os agricultores que quiserem comercializar suas mercadorias podem procurar a Gerência de Agricultura e Agronegócio, localizada no piso inferior do Paço Municipal. E os casos de dengue dispararam em comparação a 2023 em todo o país. Em Santa Catarina, a situação também é crítica. Aqui no sul do estado, Criciúma é a única cidade que não é considerada infestada pelo mosquito Aedes aegypti. O número de casos de dengue em Santa Catarina já ultrapassou 13 mil. Criciúma e Lages são as únicas cidades do estado com mais de 100 mil habitantes que não são consideradas infestadas por focos do mosquito. Até o momento, a capital do carvão registrou apenas 4 focos. Em 2023, foram 52. Criciúma é exemplo no combate à dengue. Nós temos um trabalho muito focado nessa doença aqui no município. Temos o nosso programa de controle de combate à dengue através do Centro de Controle de Zoonose e também a vigilância sanitária, né, que leva muito a sério isso e eventualmente em casos irregulares são feitas as notificações, o que inclusive podem gerar multas, né? Como forma de prevenção, a cidade tem 5 redes de armadilhas, totalizando 700 dispositivos espalhados por diversos bairros em todas as regiões. A cada 7 dias, as armadilhas são verificadas e a cada 2 semanas, as equipes vistoriam pontos estratégicos. Se houver irregularidades sanitárias, o proprietário do imóvel é notificado e, dependendo da infração, pode ser multado pela prefeitura. A gente sabe que a doença está avançando fortemente no estado. A gente vê outras regiões, como a região oeste, a região norte, com mais de 1000 focos, fecharam no ano passado, enquanto nós tivemos 52, mas inevitavelmente isso pode chegar até nós. Então temos que estar preparados, temos que intensificar os trabalhos. Para monitorar, a vigilância sanitária de Criciúma conta com o auxílio de drones para identificar potenciais focos de reprodução do mosquito. O equipamento facilita o trabalho de fiscalização dos agentes em locais de difícil acesso,
Mas já a vigilância lembra que o trabalho de combate à dengue deve ser feito por toda a população. Mas precisamos principalmente da ajuda da população, que deve sim fazer a sua parte, né? 10 minutos por dia verificando seus imóveis, calhas, ralos, lixos no terreno, para que realmente eliminem os criadores do mosquito. Para denunciar casos de irregularidades, os criciumenses devem entrar em contato com a ouvidoria da Prefeitura, presencialmente no Paço Municipal Marcos Rovares, pelo telefone 156 ou pelo site. E a seguir, Criciúma perde em casa contra o Brusque pelo Catarinense. A palavra servo significa aquele que se submete, aquele que obedece à voz do seu Senhor. A palavra servo significa quem se submete, quem obedece sem questionar. Porque o servo não questiona. Principalmente o servo de Deus, ele sabe que toda a direção é para o nosso bem. Até aquilo que a gente não entende, como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, se eu sou um servo de Deus, eu nunca posso questionar a Bíblia. Quem questiona a Bíblia é o anticristo, é o próprio diabo que questiona a Bíblia. Porque toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Foi escrita por homens, mas todos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não existe contradição, não existe erro na Bíblia, porque o Deus que a ditou é perfeito. Mas o diabo sempre vai tentar, mas não existe, isso aí é anticristo que já está no mundo combatendo a verdade, porque ele tem medo da verdade. Porque todo aquele que conhece a verdade é liberto, passa para o lado da luz e o diabo vai perdendo, e está perdendo, e vai perder cada vez mais. Porque Deus, ele reina absoluto. Diga amém, irmãos. Nós somos União Brasil, um partido compromissado com Santa Catarina e com você. Compromissado com a participação da mulher na política, ocupando cada vez mais espaços. Afinal, somos 53% da população. Compromissado com o combate à violência contra a mulher, trabalhando políticas públicas para o fim desta barbárie. Os 3 governadores mais bem avaliados do país são do União Brasil, o que prova o nosso compromisso com a seriedade e com o trabalho. Venha conosco, Felícia União Brasil! Olá, mulher que vence, eu sou a pastora Lourdes e hoje quero deixar um recado de Deus até o teu coração. Quero falar um pouquinho sobre a vida do José para você, da maneira, do modo aonde Deus operou grandemente na vida dele. A palavra de Deus, ela fala ali em Gênesis 41, a partir do versículo 51, ela declara para nós: e chamou José o nome do seu primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa do meu pai. O Senhor só pôde operar na vida do José porque o José não guardou no coração dele nenhum ressentimento daquilo que ele tinha passado. Quem sabe você está sofrendo aí, minha amiga, tem enfrentado tantas lutas, tantas batalhas, mas quem sabe você tem sofrido por quê? Porque você tem deixado uma sementinha do inimigo entrar no teu coração. Mas o recado de hoje, assim como o Senhor abençoou muito a vida do José, Deus também quer te abençoar, porque o José, ele disse para o Senhor aqui: Deus me fez esquecer de toda a dor, de todo o sofrimento, e o Senhor abençoou muito a vida do José. Deus quer te abençoar também, minha amiga. Deus tem grandes vitórias para tua casa e para tua família. Guarda esse recado que com certeza o Senhor Jesus quer te abençoar. A
A procura pelo cartão de ônibus para estudantes tem crescido nos últimos dias. Isso porque as aulas voltaram essa semana em Criciúma e pelo menos metade dos estudantes que utilizam o transporte coletivo deixaram para fazer o recadastro para a última hora. A volta às aulas deixa as ruas mais movimentadas, especialmente o transporte público. A cada ano que passa, os estudantes precisam fazer o recadastro do Criciúma Card para obter descontos nas passagens de ônibus. Neste ano, apesar das aulas nas escolas já terem retornado, 50% ainda não fez a atualização. Mas o que nem todos sabem é que dá para fazer isso pela internet. Se o estudante já tem o Criciúma Card, mas precisa renovar, basta baixar o aplicativo Sigol e fornecer algumas informações. Em seguida, o processo entra em análise, podendo ser aceito ou não. Se for aceito, já é possível utilizar o cartão no próximo dia útil daquela semana. Se for negado, deve entrar em contato com a empresa. Mas se essa é a primeira vez que o estudante vai fazer o cartão, é necessário ir até a sede do Cribus. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável. É indispensável levar alguns documentos, como certidão de nascimento, CPF, RG, comprovante de matrícula e comprovante de residência. Todas as informações estão disponíveis no site cribus.com.br e o WhatsApp. A sede do Cribus fica localizada na Avenida Centenário, na galeria do Terminal Central de Criciúma. E agora vamos falar um pouquinho de esporte. O futebol no Brasil passa por uma fase um tanto quanto preocupante. Os fracassos frequentes e a falta de um DNA fizeram com que os atletas que vestem a camisa amarela perdessem parte da identidade com os torcedores. E na primeira atualização do ranking da FIFA deste ano, a seleção brasileira se encontra na 5ª posição. Desde a chegada do futebol em solo nacional, quanto à sua consolidação na década de 50, a seleção brasileira nunca esteve em uma situação tão incerta. As apresentações desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018 para a Bélgica, até o último confronto contra a Argentina no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, não empolgam os torcedores e levantam cada vez mais dúvidas sobre um possível hexacampeonato mundial. As frequentes eliminações, somadas ao baixo desempenho futebolístico da seleção brasileira, surtiram efeitos negativos. Na primeira atualização do ranking de seleções da FIFA deste ano, o Brasil aparece apenas na 5ª posição. Um lugar amargo para quem carregou ou carrega de certa forma até hoje o fardo de ser o país do futebol. Como as seleções europeias e sul-americanas não entraram em campo neste ano ainda, as únicas movimentações do ranking foram por conta das partidas disputadas na Copa Africana das Nações e na Copa da Ásia. Dessa forma, a lista é composta pela Argentina em primeiro lugar, com a França na sequência. Em terceiro, aparece a Inglaterra e na 4ª posição vem a Bélgica. As outras posições do ranking são seguidas por seleções de nome, como a Holanda, Portugal, Espanha, Itália e Croácia. Muitos atrelam os fracassos da seleção ao caos político que a CBF tem passado nos últimos anos. Outros acreditam que a própria safra de jogadores não é boa o suficiente para nos levarmos a um título mundial. No profissional, a direção da Confederação Brasileira de Futebol tomou decisões precipitadas e resultou em decepções, como as derrotas para Senegal e Marrocos. Veio assim o técnico Fernando Diniz, que se dividiu entre a seleção e o Fluminense, e engatamos uma sequência negativa sem precedentes nas eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, com a chegada de Dorival Júnior para o comando, um respiro pode acontecer. Mas essas dúvidas da torcida se expandem ainda mais após a eliminação da seleção brasileira no campeonato pré-olímpico. Como consequência, a derrota para a Argentina fez com que não aconteça uma participação brasileira nos Jogos, que se iniciam no dia 26 de julho deste ano.
O futebol brasileiro precisa de cuidados. Não é de hoje que os problemas se somam aos montes. E uma coisa é fato: a camisa amarela, pentacampeã mundial, deve ser mais cuidada e respeitada com urgência. E o Criciúma sofreu sua primeira derrota em casa e a segunda no Campeonato Catarinense de 2024. Mesmo assim, o time segue na liderança da competição. O encontro entre finalistas da última edição do estadual terminou com resultado negativo para o time da casa. O Criciúma recebeu o Brusque na noite dessa quinta-feira no estádio Heriberto Wilson. O placar terminou em 2-1, dando a vitória ao quadricolor. O Tigre até saiu na frente com gol de Claudinho na primeira etapa da partida, mas após o intervalo acabou sofrendo o empate com gol de Rodolfo Potiguar. Na tentativa de cortar um cruzamento, Yerson Candelo mandou para o fundo da rede, virando o jogo para o adversário. Muitos jogos seguidos, 3 jogos aí e com intervalos de 2 dias, isso é desumano. Pelo que a gente já está fazendo. Nós somos a única equipe que tem um jogo a mais, é nós e Marcílio, e nós nessa sequência, e pegamos uma sequência de 3 jogos seguidos. E aí eu vou te dar um exemplo. A federação levou o jogo do Avaí para o dia 28, o do Figueirense dia 28, para privilegiar o clássico. Não poderia ter levado o nosso jogo para segunda contra o Inter de Lages, na terça-feira? Nós temos uma semana aberta semana que vem. Aí a gente fez segunda, hoje e vamos domingo, e aí com viagem ainda. Então a gente sabia do desgaste hoje, sabia. No entanto que o Felipe Matheus não começou o jogo pelo desgaste, então tem esse processo. Esta foi a segunda derrota do Tigre nesta edição do estadual. Apesar de ter reconhecido os erros da equipe, o técnico também citou falhas da arbitragem, o que, na sua análise, pode ter interferido no resultado final do placar. Os gols que sofremos é culpa nossa e mérito do adversário, mas teve interferência emocional da arbitragem, infelizmente. É um árbitro que ponderou, falando, no mesmo lance do Éder, ele choca com o zagueiro no primeiro lance, ele deu falta do Éder. No segundo lance, mesmo nível de disputa, ele não dá falta no Éder. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. Isso vai irritando o atleta, por mais que seja experiente. Então ninguém quer ajuda de ninguém. Nós não queremos ajuda da arbitragem, nós queremos só aquele apito correto. O próximo desafio do Tigre está marcado para o domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Catarinense. O confronto será contra o Inter de Lages, a partir das 5 horas da tarde, no estádio Vidal Ramos Júnior. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando que essas e outras notícias você também confere através das nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e TV Primavera Criciúma no YouTube. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e depois, às 4, vem a Hora da Graça. Um excelente final de semana para você e até mais!